ou Mardoqueu, tem essas duas possibilidades para o nome dele. Todo mundo comigo? Vamos lá então? Capítulo 4, verso 11. Pode ser? Vamos lá então, hein? Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Até aqui. Então, galera, só para tomar um pouco da história, recapitular aqui. O povo judeu, ele estava no exílio, tá bom? Desobedeceu, foi levado cativo pela Babilônia. Depois o Império Persa foi e dominou o Império Babilônico. Então eles estão nesse momento aqui debaixo do governo da Pérsia. Beleza, então num primeiro momento o rei lá, Assuero, ele vai fazer um banquete, o rei da Pérsia, para celebrar a vida dele, tudo que ele tinha, etc. Durou 180 dias e depois ele vai fazer uma festa de uma semana. Ele tinha uma rainha que se chamava Vasti. Quando chega no finalzinho da festa, ele chama ela para poder mostrar para a galera, quem era a rainha, com a coroa e tudo, ela era muito bonita e tal. Ela não vai. O rei mandou chamar, ela disse que não iria. Então o rei ficou indignado, o que ele fez? Chamou lá os conselheiros, então eles depuseram a rainha, nunca mais vai chegar à presença do rei, baixaram um decreto lá que todo mundo tinha que cada um controlar, governar a sua casa, aquilo seria um mau exemplo, etc. Então foi nesse contexto, a rainha saiu, então eles abriram uma seleção para poder escolher uma nova rainha, todas as províncias lá do reino, o reino era enorme. Então Ester agradou ao rei, tinha muitas mulheres, então elas fizeram um tratamento lá de beleza, um spa lá, óleo, perfume, era uma parada maneira assim, para quem é menina, deve ter sido legal assim, porque, né, aquele tratamento, tudo um sonho, né, cabelo e tal, pele. Então ficou lá um tempão. Aí o Ester chamou a atenção do rei, então ele amou Ester, então Ester foi colocada nessa posição de rainha. E esse camarada chamado Mardoqueu, que em algumas versões vocês vão ler como Mordecai, ele era primo de Ester, ele criou Ester, porque Ester era órfã, então ele tinha uma posição também no palácio. O texto vai dizer, capítulos antes, que ele ficava ali à porta do palácio. Beleza? Então, depois que passou isso aqui, um outro camarada, vocês estão acompanhando a história comigo? Chamado Amã, ele tem inveja desse primo de Ester, e ele decide o seguinte: eu vou me vingar contra esse camarada e contra todo mundo que é do povo dele, ele é judeu, todo mundo vai morrer. Inventa uma história para o rei, dá ok, e cria-se essa situação, esse diálogo que a gente chegou. Então, na verdade, é nesse momento aqui que a gente lê o texto. Agora acho que deu para entender um pouquinho mais, porque o texto solto assim fica meio, o que está acontecendo? Então é um momento de crise, é um momento onde tem uma galera querendo matar os judeus, já tem dia e horário marcado para isso. Então ele manda esse recado para Ester. Ester diz: cara, olha só, não posso chegar na presença do rei. Quem chega na presença do rei sem ser chamado morre. Aí ele vai dizer para ela, né, o que a gente leu: se você não fizer nada nessa hora, não pense que porque você está no palácio que você vai escapar. Socorro e livramento vão surgir de algum lugar, Deus vai prover. Mas preste atenção, quem sabe não foi para essa posição para esse momento que você foi colocado na posição de rainha. Então a gente aprende algumas coisas nesse texto. Eu queria que você registrasse algumas coisas comigo aqui. Em primeiro lugar, que Jesus sempre te dá uma nova possibilidade.
Jesus sempre te dá uma nova chance, uma nova possibilidade. Essa é uma primeira informação de tudo que eu vou falar para você gravar. Uma segunda informação. Deixa eu beber mais água aqui. Então, Jesus sempre dá uma possibilidade. A segunda, sempre vale a pena fazer a coisa certa. Beleza, galera? Sempre vale a pena. Às vezes você pode ficar na dúvida, não sei se vale a pena, é melhor, vou por esse caminho aqui, vou fazer o que eu estou afim. Olha só, sempre vale a pena fazer a coisa certa. Beleza? Em terceiro lugar, Jesus deseja que você seja partícipe na obra dele. Ele vai fazer a obra dele, vai acontecer. Mas ele quer mais, ele quer que você faça parte disso. Então essas três coisas, de tudo que eu vou falar, são as coisas que eu queria que você registrasse no seu coração. Quando a gente vai lá para o capítulo 1, a gente vê o seguinte, eu vou ler rapidinho para vocês. Olha o que acontece lá no capítulo 1. Ele queria mostrar, ele o rei, tá? Conforme eu falei, ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, da rainha, no caso da Vasti, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha, esta se recusou a ir. E o rei ficou furioso e indignado. Então, galera, o que acontece? O texto vai dizer que ela preparou também um banquete para uma outra galera. Enquanto estava acontecendo esse banquete, ela estava numa outra situação. Mas a posição dela exigia que ela estivesse ali com o rei, que ela fizesse companhia para o rei. Então era uma honra, era um privilégio. Ela deveria comparecer à presença do rei. O que ela perdeu, o que ela desperdiçou, o que ela desprezou? Foi a capacidade de influenciar o rei. Como assim? Vocês vão perceber que no decorrer da história, para quem lembra, Esther fala com o rei e consegue mudar o destino do povo judeu lá. Então ela perde a capacidade, ela perde a posição, a possibilidade de estar em contato, estar na presença do rei, intercedendo ao rei. Ela perde tudo isso. Por que ela perde tudo isso? Cara, porque ela estava ocupada demais. Ela estava ocupada demais com o seu banquete. Ela deu mais importância àquilo que para ela tinha valor. Ela não percebeu o valor que tinha, ela está na posição de rainha. Tudo isso ela perdeu, então ela perde essa possibilidade. E o texto vai dizer o seguinte, que os conselheiros disseram, olha só, se ela não veio agora, que nunca mais vem à presença do rei. Acabou, nunca mais. Ela nunca mais compareceu à presença do rei. Cara, é assim que acontece no mundo. Se vocês ficarem ocupados com as coisas do mundo, com as coisas do coração de vocês, que pertencem a esse mundo, se vocês se preocuparem com o valor que o mundo dá a vocês, acontece o seguinte, o dia que vocês deixarem de ser valor para o mundo, o dia que o mundo não tiver mais o que tirar de vocês, cara, vocês vão ser descartados. É assim que acontece, essa é uma realidade que a gente aprende aqui. Para o mundo você tem valor enquanto você tiver alguma coisa para oferecer. O dia que você não tiver mais nada para oferecer, cara, acabou. Você pode ter certeza. O cara que não é crente, que quer te namorar, vai te trocar por outra. A menina vai chutar você, vai arrumar outro namorado. Se você não atender os interesses lá da sua empresa, se você não quiser entrar num esquema de roubar, se no estágio, cara, nego vai te cortar. É assim que vai acontecer. Vocês têm que saber isso desde cedo, desde agora. Quando os teus amigos não puderem aproveitar de você alguma coisa, cara, eles vão arrumar outros amigos. Vai ser assim. É assim que funciona no reino dos adultos. Tá bom, galera? No entanto, graças a Deus que no reino de Cristo, você tem sempre a possibilidade de começar de novo. Então, dentro do que eu falei, Jesus sempre dá uma outra oportunidade. Então, a primeira coisa que fica pra gente, cara, se você de alguma maneira, por esses dias, de alguma forma, deixou Jesus de lado, deixou o reino de Deus de lado, para poder se dedicar àquilo que naquele momento você julgou que era mais importante, mas você caindo em si, percebeu poder e mole. Não priorizei Deus, não priorizei Jesus, não priorizei o meu ministério, não priorizei buscar a Deus em primeiro lugar. Cara, no caso de Jesus Cristo, a porta está sempre aberta para você. Então, não importa se você tropeçou hoje, ontem, semana passada, se foi um tropecinho, se foi um escorregão, se foi um tombo. Cara, não importa. Na Bíblia toda, a gente aprende que sempre existe a possibilidade da gente recomeçar. Então, qual é a área da sua vida que você está desanimado? Quando você está sozinho, você chora, você sofre. Aquilo que você de repente não teria coragem de compartilhar com ninguém, que você não consegue. Cara, onde que dói no teu coração? O que aconteceu? O que tomaram de você? O que a vida arrancou de você?
que faz você sofrer de verdade, cara, eu não sei, você que tem que colocar no seu coração. Então isso é muito pessoal. E a possibilidade de você resolver isso com Jesus hoje, cara, é total. Porque ele está nesse lugar, conforme eu falei para vocês. Aí aqui mais à frente, vamos em frente aqui, ó. Capítulo 2, só prestar atenção, tá bom, galera? Capítulo 2. Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Ele tem esse nome também, tá bom? Aliás, quem viu aquele filme lá do... acho que é 300? Vocês eram crianças, né? Qualquer filme de 2006, 2009, vocês eram crianças. Mas acho que é 300, não tem lá? É Rodrigo Santoro, que tá com uma voz grossa assim, não é? Grandão. Aí ele tá lá, grandão, sinistrão, né? Então, eu acho que esse camarada aqui, eu não fiquei pesquisando muito não, mas eu acho que esse camarada aqui. Aí Xerxes, aí Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou a rainha Ester, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Entendeu? Ele estava na porta do rei, escutou os camaradas falarem, pô, conspiração, matar o rei, os caras estavam indignados. O que ele faz? Olha só, Ester, estão querendo matar o rei. Ele passa a informação, aí o texto vai dizer, depois de investigada a informação, descobrindo-se que era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Beleza? Então, o cara trabalhava ali no palácio, queriam conspirar contra o rei, ou seja, queriam matar o rei, assassinar o rei, e assim, não havia nada que justificasse isso, por isso que fala em assassinato. Aí o cara faz, pô, imagina, o cara salvou a vida do rei, todo mundo está olhando para Paulinho, né? Olha para cá. Salvou a vida do rei, Paulinho chamou atenção, hein, pô. Aí todo mundo ria lá, fez assim, tamo junto, tamo falando de Ester, tudo certo. Cara, ele salvou a vida do rei, o rei ia morrer, descobriram que era verdade, enforcaram os 2 camaradas. Olha o que vai dizer depois disso, capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou quem? Amã. Cara, o rei honrou outro cara. Percebe o que está acontecendo aqui? Então teve uma situação onde salvaram a vida do rei, preservaram a vida do rei e quem foi honrado foi outra pessoa. Então é aquilo que eu falei, cara, às vezes na vida você faz alguma coisa certa, você age certo, age corretamente, se arrisca até por isso, a sua posição exige que você tenha uma determinada atitude, você não se omite, você age, mas, cara, quem se dá bem são os outros. Então eu queria dizer para você uma coisa, foi a segunda que eu falei para vocês, sempre vale a pena fazer a coisa certa, sempre vale a pena agir corretamente, ainda que as circunstâncias ao redor possam parecer assim que, poxa, não valeu a pena, mas, cara, vale a pena, sempre vale a pena. Da mesma forma, se você for lá para o final do capítulo, você vai ver o seguinte, que esse camarada, que ninguém se lembrou dele aqui, lá na frente, o rei está boladão, teve um sonho não, estava incomodado, não conseguia dormir, pediu lá para alguém, na época não tinha internet, não tinha zap, não tinha nada, imagina 2, 3 mil anos atrás, não tinha nada, então tinha que contar a história. Pediu para um camarada pega os livros de história aí do rei, quero escutar a história. Aí leram para ele de uma situação que havia acontecido, de um cara que descobriu um plano para conspirar contra a vida dele, e era verdade, e o rei não morreu por causa dessa informação. Aí ele perguntou, mas o que esse cara, o que aconteceu, o que fizeram com ele, o que ele ganhou? Nada. Aí eu não vou contar a história toda, mas o final é o seguinte, depois ele é honrado, ele se torna o número 2 nesse tempo aqui. Do mesmo modo que José lá no Egito passou o maior perrengue, mas no final das contas ele era abaixo do faraó, ele que mandava. Então, galera, sempre vale a pena você dizer a verdade, sempre vale a pena você fazer o certo. Você já está numa idade que você sabe o que é certo e o que é errado, você sabe. E a questão na adolescência é o seguinte, vale a pena, cara, é inevitável, tem que tocar no assunto, vale a pena, eu não estou falando com ninguém especificamente não, tá bom, galera? Eu sempre repito isso aqui, isso é para vocês, todos vocês. Cara, vale a pena eu, de repente, guardar um pouquinho o meu coração, esperar um pouquinho mais, orar mais, desenvolver mais uma relação de amizade. Cara, vale a pena, de fato, estudo, vale a pena eu perder posições, mas agindo corretamente. Cara, sempre vai valer a pena, sabe por quê? O mundo não é isso que a gente enxerga materialmente, cara.
A questão toda é como que você está diante de Deus, diante de Jesus. Porque para mim, cara, todo mundo, repito, está todo mundo bem, está todo mundo rindo, todo mundo feliz. Eu sei da vida da galera que eu discipulo, eu sei um pouquinho, assim, aquilo que eles me contam, né? Aí, assim, eu sei um pouco da realidade deles. De repente está rindo aqui, mas a vida não está tão, assim, feliz. Então, galera, vale a pena sempre falar a verdade, sempre vale a pena você se comportar de uma maneira que agrada a Deus. Aí, no texto que a gente leu, que foi o diálogo lá da rainha Esther com Mardoqueu, o que a gente observa aqui? O terceiro ponto que eu coloquei para vocês. Estou com sede. Ele fala uma coisa interessante aqui. Se você não fizer nada, vocês estão entendendo a história, a gente está junto, né, beleza? A rainha tinha a possibilidade de interceder, pedir misericórdia ao rei pelo povo judeu, beleza? É isso que está acontecendo. E ela está, não sei, cara, quem vai na presença do rei sem ser chamado, morre. Se você não fizer nada, pode ter certeza que livramento e socorro vão surgir de algum lugar. Mas aí eu desafio, quem sabe se não foi para essa posição que você, para esse momento que você foi colocado na posição de rainha. Então a pergunta que fica para a gente é a seguinte, cara. Hoje você ocupa algum lugar. Hoje você está em alguma posição. Hoje você está em algum ministério. O que eu tenho sentido, cara, aí é sentido. Eu estou falando sentido. Eu não aferi racionalmente, porque eu não pude conversar com ninguém, não pude fazer análise racional dessas coisas. Mas me parece, cara, que tem uma galera desanimada, cara. Entendeu? Eu estou metido em tudo quanto é grupo aí do UP. Fico lá tentando, vamos lá, vamos dar o gás. Cara, eu não sei, a impressão que eu tenho, cara. Eu não sei se vocês se é o momento difícil, se está chegando a prova do Enem, eu não manjo nada dessas paradas. Eu não sei se vocês estão preocupados, mas a impressão que eu tenho é que nem todo mundo está nessa idade. Então, seria de fato isso? Eu tento ficar ali puxando da galera que eu supervisiono. Cara, como é que está a vida de oração de vocês? Faz dupla de oração, faz amigo de oração. Aí tem hora que eu já, acho que eu estou falando demais, eu tenho que dar um tempo. Mas eu não sei, porque me parece, e por isso que eu estou trazendo assim, essa palavra também, porque é de um momento da minha vida, eu acredito que seja da vida de vocês também. Cara, me parece que tem alguma coisa que tem tudo para ir, mas não vai. Você entende? Porque eu estou falando, conforme eu falei, eu estou há 2 anos com vocês. Não tem como a gente ficar 2 anos falando as mesmas coisas. Eu não quero nem superestimar vocês, mas eu também não quero subestimar vocês. Cara, o potencial que vocês têm assim, é incrível, indizível, ilimitado em Jesus. Conforme eu falei, há 2 anos era caótico. Eu não falei isso não, mas eu falei. A banda, assim, cara, era caótica para mim. Mas Jesus Cristo, que é o dono dessa obra, ele tinha planos. E nos planos dele, aprove a ele que no domingo passado, metade da galera que estivesse aqui é dessa galera aqui. Vocês percebem que em tão pouco tempo vocês podem, não só aqui, mas na vida de vocês, onde vocês estiverem, cumprir o chamado de vocês? O que está acontecendo no nosso coração? O que tem impedido a gente de caminhar? O que tem travado a gente? Por que o troço não se expande? Por que a gente não vai além? Existe um clamor, uma vontade nas conversas. Vamos fazer o Go Camp só do UP? Vamos focar no UP? Vamos direcionar? Então isso está vindo já desde o ano retrasado. Não vai dar. Eu vou ser pai, Clóvis também, Franklin agora é pastor. Aí não deu, não deu. Agora vai, galera. Jesus escutou a oração de vocês. Entendeu? Eu acho que não teve nenhuma surpresa, porque vocês já sabem disso. Mas olha só, cara, o retiro no que vem já vai ser um retiro nosso. Então, as possibilidades que Jesus Cristo as possibilidades que Ele está dando para a gente, que Jesus está dando para a gente, cara, são inúmeras. E o que a gente vai fazer diante disso? Esse espaço aqui, ele tem como função simplesmente a gente vir aqui sexta-feira, bater um papo. Cara, é muito bom ser amigo de vocês. É muito bom. É muito bom descobrir que é possível dialogar nesse espaço, assim, mesmo sendo bem mais velho que vocês, é possível ter amigos aqui. Olha só que maneiro, tem amigos aqui.
Mas eu acho que tem muito mais que a gente pode conseguir, cara. Muito mais em Jesus Cristo. Vocês têm todas as possibilidades. Existe uma lista de dons espirituais que o Espírito concede a cada um, que a gente pode buscar. A gente pode ser curado nas nossas feridas aqui, nas nossas dores. Pode ter salvação dentro da nossa casa. A gente pode parar de chorar. Porque a gente chora, na verdade, a gente chora quando a gente está sozinho, quando a gente está desconectado de tudo que distrai a gente, quando a gente se depara com a nossa realidade. Cara, a gente sofre, a gente chora, dói. Se você não consegue falar no discipulado, é pior ainda. Se você consegue falar com sinceridade, melhor ainda. Mas, cara, tem toda uma possibilidade de a gente ter um contato com Jesus Cristo, com Deus, experimentar algo da parte dele que a gente não está experimentando. Aí, o que pode acontecer? Se hoje a gente colhe os frutos de uma galera que de repente se dedicou, o que a gente pode colher de fruto em pouco tempo se a gente se colocar diante de Jesus? Se a gente buscar Ele para valer, buscar sério, se a gente orar de verdade, se a gente tiver a dupla de oração de verdade, se a gente ler a palavra de Deus. Vocês têm lido a Bíblia todo dia? Todo dia? Vou dar um testemunho. Cara, meu filho está escutando a palavra de Deus, cara. Ele está com 2 meses e meio. Ele já escutou, ele já sabe que a gente é criacionista, ele já sabe que foi Deus que criou todas as coisas, já escutou Gênesis, ele já escutou o Evangelho de Jesus, escutou Lucas, já escutou o Evangelho de João. Então ele já viu a vida e a obra de Jesus Cristo, ele já viu o que o Espírito Santo fez, ele escutou, já escutou, leu não? Ele escutou o livro de Atos, ele já escutou Gálatas, já escutou Efésios, está escutando o apóstolo Paulo. Aí você vai falar assim para mim, cara, mas o que você está falando? O neném, cara, não entende nada. A gente fala com o neném, acha que ele não entende nada, né? Ele não entende, não aprendeu ainda. Cara, mas olha só, quando você lê a Bíblia, o que diz quando Isabel chegou lá, Maria chegou e fez a saudação? O que aconteceu no ventre de Isabel? Cara, João Batista, né? Vocês estão ligados na história? Jesus Cristo, no ventre de Maria, saudou quando escutou, porque são coisas espirituais. Não me interessa que ele tem um dia de vida. Quando ele nasceu, a gente já leu para ele a palavra, a gente orou com ele. Todo dia a gente lê a palavra para ele, cara. Todo dia. Porque eu creio que Deus pode fazer alguma coisa na vida dele e mais. Pode fazer na de vocês daqui a pouquinho já, pode fazer hoje. Cara, mas depende de vocês aproveitarem a posição na qual Deus colocou vocês. Qual a posição que Deus colocou hoje, vocês? Qual o valor da posição de vocês? Cara, vocês podem fazer diferença. Mas não é porque eu estou falando, não é discurso motivador, é porque a palavra de Deus garante. Todo mundo que se aproxima dele, cara, tem a possibilidade de mudar a história, mudar a realidade. Porque é na presença do rei que a gente pode influenciar. Quando a rainha Vasti perdeu a posição, perdeu a capacidade de influenciar, ela saiu da presença do rei. E longe da presença do rei, a gente não consegue influenciar. Percebe? Então, o que aconteceu? Vamos colocar outra pessoa que seja melhor do que ela. Cara, se você não aproveitar a posição que você tem, que Deus te deu, vai entrar alguém melhor no seu lugar. E pode ter certeza, tem gente melhor do que você. Mas Deus não quer alguém que seja melhor do que você. Ele quer você. Ele chamou você para esse ministério aqui. Quem você acha que vai pregar a palavra aqui daqui a poucos anos? Cara, com certeza, não vai ser eu, nem Clóvis, nem Franklin. Está aqui, é um de vocês. Quem que vai ministrar a igreja? São vocês. Quem que vai ministrar a família de vocês? São vocês. São os adolescentes. É na idade de vocês que a vida se transforma, que a gente se converte, porque Jesus Cristo pode amar de vocês de uma maneira que vocês não são amados e nunca serão amados de lá fora, porque quando vocês erram e não tem mais valor para o mundo, tchau, nunca mais venha na presença do rei. Mas hoje vocês estão na presença do rei. Hoje vocês estão na presença do rei. E é na presença dele que vocês podem fazer toda a diferença. Deixa para o final aqui. Amém, galera? A gente conversa, né? A gente prega sexta-feira. A galera é mais tímida. Gente querida, olha só. Capítulo 5. 3 dias depois, todo mundo comigo aqui, porque vocês não estão com a Bíblia aberta não, beleza? 3 dias depois, presta atenção, o que Esther fez? O que Mardoqueu fez? O que o povo judeu fez? E o que eu e você precisamos fazer? 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, ela jejuou, beleza? Colocou-se no pátio interno do palácio,
em frente do salão do rei. Ponto. O rei estava no trono de frente para a entrada. Imagina um palácio. Então o rei está sentado no trono. Eu gosto de imaginar essas paradas. Aí um troço palácio, deve ser uma coisa grande. Então, pátio, ela entrou sem ter sido chamada. Quando o rei viu a rainha ali no pátio, ele teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Ester? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você. Você percebe que a preocupação dela era com a vida dela? E de fato, era uma preocupação lícita. Mas a palavra de Mardoqueu fez sentido para ela e ela decide arriscar a vida em favor do povo judeu. Cara, e olha o que ela consegue aqui. Cara, ainda que seja metade do meu reino, você vai conseguir. A rainha Ester arriscou a vida, foi à presença do rei, sem ter sido chamada, obteve misericórdia e favor, teve misericórdia e favor. Por causa do que ela fez, se vocês lerem depois os capítulos em casa, o povo foi livre do decreto que dizia que os judeus iam morrer. Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, veio como homem, se colocou em posição de ser julgado pelos homens, não teve misericórdia dos homens, morreu, mas ele ressuscitou, e pelo que ele fez, ele conseguiu salvação não só para o judeu, mas todo Israel que se reúne em toda a face da terra, cara. Então, isso aqui aponta direto para Jesus Cristo. Ela errou quando entrou na presença do rei, porque ela deveria ser punida com morte, mas obteve misericórdia. Ele, que não teve pecado nenhum, foi morto, condenado. Mas graças a Deus, pelo que ele fez, todo o povo, todo aquele que confessa o nome dele como Salvador, foi salvo, cara. Então, olha só, é isso, essa é a nossa esperança em Jesus Cristo. Quando a gente lê uma história dessa, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente enxerga Jesus Cristo revelado, isso tem que motivar o nosso coração. Porque Jesus é um Deus de novas oportunidades, porque vale a pena de fazer a verdade, dizer a verdade, agir certo, e porque Ele tem o controle da história nas mãos, e porque Ele quer usar a mim e a você, e Ele já fez a parte dele, e Ele posicionou você estrategicamente onde você está para o cumprimento da vontade dEle. Cara, é com vocês, é sempre assim. A palavra de Deus veio, tocou no coração de vocês, falou para vocês, revelou uma verdade para vocês. Cabe a vocês saber se vocês querem dar esse passo que a Esther deu, vocês querem se aproximar de Jesus nessa noite? Vocês querem chegar diante de Deus, pedir favor, pedir misericórdia, pedir cura, pedir salvação, naquilo que dói, naquilo que desanima, no ministério de vocês, se está engonhado, está devagar, na família, no estudo, não interessa o que você fez, onde que você errou, o que você traz de peso no coração. Então, assim, eu queria orar com você. A gente vai orar, já terminei aqui. Aí você se coloca diante de Jesus da maneira que você entender que você precisa, tá bom? Pode abaixar sua cabeça. Jesus amado, a gente louva teu nome, Santo Deus, porque de fato, Senhor, a gente reconhece a tua majestade. É você que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você conhece o nosso interior, conhece o nosso coração, conhece nossa vida. Obrigado, Senhor, porque você é o Deus de novas possibilidades, novas oportunidades. Obrigado, Jesus, porque em você a gente tem certeza que vale a pena, Senhor, agir corretamente. Deus, a gente reconhece você como soberano, tem todo o controle da história em suas mãos. E a gente, nessa noite, a gente quer se colocar diante de você, Senhor, crendo
crendo que você tem desejado nos usar, Senhor. Pai amado, a gente pede perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa a gente naquilo que a gente tem errado, Senhor. Perdoa a gente porque a gente tem estado distraído, ocupado com as nossas atividades, Senhor, e a gente tem dado pouca atenção para a Tua voz. Pai querido, faz o nosso coração estar convicto de fazer a coisa certa, Senhor, e que a gente tenha disposição, capacidade para fazer o certo, Senhor, e para fazer a Tua obra, Jesus, que a gente perceba o real valor de nossa posição, Senhor, que a gente aproveite a capacidade de influência que a gente tem, Senhor, que a gente se mantenha firme na Tua presença, Deus. Pai amado, eu te peço de maneira muito especial pelos ministérios aqui do UP, Jesus. Você conhece cada coração que colocou o nome ali, que decidiu, Jesus, te servir nesse ministério. Só você sabe o que tem atrapalhado, o que tem impedido, Senhor. Você sabe, Jesus, exatamente o que tem acontecido, se é uma dificuldade, se é família, Senhor, se é tristeza, se é pecado. Senhor, você é poderoso para mudar essa história, para alterar isso tudo, Jesus. Você é poderoso para perdoar pecados, Senhor, que a gente se sinta livre no poder que há no Teu nome, Jesus. E que para a glória do Teu nome, assim como aconteceu no domingo passado, que muito em breve, Jesus, você use esses adolescentes para a glória do Teu nome, Senhor. Que eles estejam Te servindo em espírito e em verdade, não só aqui, Senhor, mas também na vida deles, lá fora, onde quer que eles estiverem, que eles sejam de fato representantes genuínos das boas novas da salvação, Senhor. Faz assim em nossas vidas, nas vidas deles. Nós oramos dessa maneira, te pedimos assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.